Olá, meus amigos e amigas. Eu quero trazer aqui para vocês uma pequena reflexão sobre o filme O Poço. Dividir a minha fala em três momentos. O primeiro momento é uma perspectiva psicológica de interpretação do filme. Então aí eu vou seguir o itinerário junguiano. O segundo momento é uma crítica aos dias atuais, às relações atuais a partir do filme. E no terceiro momento, uma crítica à crítica, né? Então, são três momentos desse pequeno vídeo que eu começo agora, então, falando sobre essa perspectiva psicológica. O próprio título do filme, O Poço, nos coloca diante de uma imagem muito comum na tradição analítica, na perspectiva junguiana, porque o poço faz parte de um tipo de tesouro inconsciente, né? Você encontra o poço em tradições religiosas, em tradições míticas, em narrativas atuais, sobre heróis, em filmes, em séries. Por exemplo, eu mencionei agora, eu fiz um vídeo há algum tempo agora há pouco, né, na verdade, sobre uma série chamada Loki e Kay, que o desfecho se dá num tipo de buraco, né? A ideia do poço é uma ideia de entrada no mundo inferior. Então, nesse sentido, o poço do título do filme representa isso. O que é que se encontra no poço? Tradicionalmente, o poço é o local da morada do inimigo. Então, veja que só pelo título a gente percebe que o poço será um lugar de muita hostilidade, como a gente percebe no filme. O segundo elemento que eu destaco é que dentro do poço, que é um local de hostilidades, no filme se desenvolve em vários momentos menções a Dom Quixote, o livro, vai ser sempre, vez por outra ali, ele vai aparecer como uma referência literária. E nesse sentido tem um texto chamado O Enigma de Dom Quixote e o Arquétipo da Esperança, um estudo da psicologia simbólica, onde Dom Quixote é apresentado como um arquétipo, um referencial de esperança. Então, mesmo dentro da situação caótica, representada pelo isolamento dentro do poço, você deve encontrar algum sinal de esperança. E aí vai passar do livro para uma lenda, que é a lenda de uma criança que está ali dentro, e o desfecho do filme envolve justamente o encontro com essa criança. E essa criança é uma imagem dessa esperança que se concretiza, né? Relatos religiosos também trazem essa ideia da criança que é portadora de um desígnio superior. Moisés no Antigo Testamento, que é salvo daquela matança promovida pelo faraó. Jesus no Novo Testamento, que é salvo da matança mandada por Herodes, liderada por ordem de Herodes. Então a criança tem essa dimensão simbólica do novo. Então veja que o filme, do ponto de vista da psicologia analítica, poderia se desenvolver a partir daí. A leitura poderia se desenvolver a partir daí. Dois elementos que também me chamam a atenção tem a ver com essa psicologia também analítica, que consiste no fato de duas presenças. Eu vou destacar duas. O primeiro companheiro dele no isolamento, tem o protagonista que acorda em um local estranho e tem um companheiro de isolamento. E esse companheiro representa aquilo que a gente costuma chamar de sombra, os aspectos reprimidos, os aspectos negativos que nós lutamos para conter. E isso é muito nítido no trajeto de desenvolvimento do filme, porque mesmo, e aí é um spoiler, mesmo após a morte desse personagem, ele segue aparecendo. Então ele é mais do que uma pessoa, ele é na verdade um símbolo, um símbolo. Porque num primeiro momento o protagonista tenta mudar o cenário daquela relação ali, porque quem está no poço vê tanto quem está acima quanto quem está abaixo, mas depois ele percebe que a sua forma de agir não vai lhe trazer resultado, então parece que a saída é recorrer à violência, aquela mesma violência que ele vê ali, a traições, a tudo isso. Então isso é representação da sombra, o que há de mais negativo contra o qual a gente luta. A segunda coisa, a segunda imagem tem a ver com a sua outra companheira, que é uma mulher que aparece, e ela representa aquilo que a gente chama de ânima.
A ânima representa o elemento que garante a entrada do homem em contato com instâncias mais inconscientes suas. Nesse sentido, o poço, como representação de um retorno ao que há de mais primitivo, vai nos colocar diante disso. E aí percebe que nesse embate a esperança vai ser fundamental. E a esperança, como eu já falei, é o livro e depois a criança que ali aparece. Então é uma possibilidade de leitura em meio às relações, o processo de individuação, porque você pode dizer que o protagonista consegue construir uma percepção diferente e uma ação diferente daquela que está sendo unanimidade no poço. Então o que seria essa individuação? A constituição de uma consciência emancipada, ou seja, uma consciência que não é mera reprodução do que ele está vendo. Ele consegue ser passado do coletivo, interage com o coletivo, mas se constitui também individualmente, né? Então, nesse sentido, essa seria uma possibilidade de leitura. O segundo momento é o filme como crítica aos dias atuais. E aí, em tempo de distanciamento social, o filme se torna um imenso desafio, porque é um filme duro, cru, e várias cenas podem lhe causar um incômodo, tanto incômodo de pensamento quanto incômodo físico mesmo, né? A sensação claustrofóbica e a agonia de ver algumas coisas que acontecem ali também. Mas é uma crítica aos dias atuais, porque mostra a forma como uma estrutura pode pesar sobre a consciência de alguém. Essa seria uma primeira coisa. Alguns comportamentos parecem ser coerentes com o contexto onde socialmente se vive. E aí há uma verticalização das relações que é típica do mundo capitalista. Tanto é que a primeira fala do filme, uma das primeiras falas, vai girar justamente em torno disso, né? Existem 3 tipos de pessoas: as de cima, as de baixo e as que caem. Então é uma hierarquização das relações. É uma demonstração da hierarquização das relações. E aí, por exemplo, você vê isso muito nítido hoje, quando se fala de isolamento vertical. É uma possibilidade de entendimento dessa crítica. O filme se portando como uma crítica a essa verticalização das relações, que é sempre nociva. Depois o pequeno remédio para a consciência de quem acumula, porque R$600 para os trabalhadores que trabalham ali por conta própria, os autônomos, mas não se fala em cortar na própria carne, ou seja, a classe privilegiada desse país sempre se mantém no privilégio. Então isso está representado, por exemplo, na forma como o filme desenvolve a comida. Quem está no primeiro nível tem tudo, e quando vai baixando, vai se reproduzindo uma mentalidade de exploração. Então, nesse sentido, a gente percebe que de exploração e de violência. A gente percebe que o filme, então, caberia nessa perspectiva de crítica aos dias atuais. E aí vem uma pergunta. Aliás, antes da pergunta, vem o próprio discurso, o discurso que a gente vê tomando corpo nessa sociedade, que na verdade, ele está presente desde o começo desse distanciamento social, que é essa tensão entre saúde e economia. Na verdade, esse discurso que privilegia a economia está representado no filme pela própria verticalização das relações, né? Quem está no primeiro ponto tem tudo e fica com a consciência tranquila, porque deixa descer alguma coisa para quem está nos níveis abaixo. E aí, uma pergunta é se o filme, de fato, seria uma crítica ao capitalismo em si. E a minha inquietação é que não representa, porque tem 3 elementos dentro do filme que, para mim, simplesmente negligenciam ou carregam de ideologia uma interpretação que não me faz ver como crítica ao capitalismo do ponto de vista estrutural. Por quê? O primeiro ponto é que na ordem do filme, a comida vem de cima, vem do 1 e vai descendo. Mas, na verdade, na prática, a gente percebe que não é assim que funciona. O filme começa colocando a alimentação no ponto 1 e vai descendo no poço. Mas, na verdade, no mundo real, não é assim que funciona. É a classe trabalhadora
quem produz os alimentos. Então o filme negligencia isso que é uma realidade e, pelo contrário, faz ainda, nos coloca ainda diante do risco de fortalecer ainda mais essa convicção de que quem está abaixo não tem direito. Mas, na verdade, o que eu vejo é uma alienação, uma leitura alienada das relações de trabalho e uma tentativa de alienação da consciência de quem de fato produz. Então veja que na verdade quem produz está embaixo, não está em cima. Então se a comida está lá em cima é porque foi roubada de quem estava lá embaixo. Porque quem está embaixo nunca tem comida. É mais ou menos essa a lógica do filme. Então essa negligência do filme é um ponto que me faz ver que não serve como crítica estrutural ao capitalismo. A segunda coisa que eu vejo é que isso é uma crítica à crítica já, né? O primeiro ponto é uma crítica à crítica e eu sigo. O segundo ponto que eu vejo é que o messianismo do protagonista, messianismo entre aspas, é na verdade uma reprodução das relações hierarquizadas do próprio capitalismo, porque quando ele decide descer, ele se vale da violência para garantir que ninguém vai tocar ali na comida. Embora tenha um diálogo bem interessante com alguém que questiona isso, mas ele termina mantendo a reprodução disso e inclusive a reprodução da violência. Então esse é o segundo ponto, o messianismo entre aspas, né? Mas na verdade o líder na verdade está reproduzindo a cultura de exploração e de segregação do mesmo jeito. E o terceiro ponto que eu vejo que é uma negação do coletivo, na verdade. O herói é sempre um só, o coletivo não entra aqui. Que inclusive no filme é uma crítica ao socialismo, né? Por aí. Não vou ter muito tempo para desenvolver isso, porque o meu vídeo já está longo. Mas o terceiro ponto que eu vejo que me impede de ver como crítica ao capitalismo do ponto de vista estrutural é que além da reprodução da violência, é uma reprodução da consciência. Então aqui a gente poderia debater o conceito de ideologia, porque aquele que se emancipa usa de elementos do dominador para poder se emancipar. Então, na verdade, a gente poderia questionar isso que se chama de emancipação dentro desse filme. Então, na verdade, eu não vou aderir à ideia de que o filme faz uma crítica ao capitalismo do ponto de vista estrutural por negligenciar esses pontos que eu apresentei. Então espero que esse vídeo tenha sido proveitoso, sirva para abrir uma conversa e em outro momento a gente volta. Valeu!